Oi, André. Oi, Marcelo. Estamos aqui fazendo uma gravação, dessa vez não é live, para tentar esmiuçar um pouco mais essa questão dos prazos, principalmente os prazos procedimentais do registro civil durante esse período da pandemia Covid. Nem sei se a gente pode falar 19 mais, que agora já é Covid-20, né? Mas da pandemia do coronavírus. Bom, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando o pessoal vai assistir esse vídeo, mas bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Olá, pessoal. Então, a gente está cumprindo a promessa feita lá na live de terminar, de abordar os aspectos que não conseguimos no dia da live. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com o Mário e com a Andréa para dar continuidade. Agora em questões um pouco mais práticas, um viés bem de registrador mesmo. Eu me lembro de quando eu era registrador civil no primeiro cartório. Tem que falar boa madrugada também, que às vezes é só esse horário que o pessoal tem para assistir. Então, boa madrugada para alguns aí também. Vamos lá, gente. Só recapitulando o que nós abordamos na live junto com o professor Simão. Estávamos lá naquela oportunidade, só um instantinho, aqui, falando do RJET, da Lei 14.010 de 2020, que trata de uma suspensão ou de um impedimento dos prazos prescricionais e decadenciais, conforme o artigo 3º e o parágrafo 2º do artigo 3º da RJET. Lá já foi bastante batido, explicado pelo professor Simão, de que sim, prazos decadenciais estão impedidos e estão suspensos. E aí, na mesma oportunidade, nós tivemos uma conversa sobre essas perguntas que estão aí na tela agora. A primeira já respondida, de que os prazos decadenciais estão sim suspensos, e aí a segunda e a terceira respondidas ao longo de um período ali da live, que foi bem explicada toda a questão doutrinária da matéria. Se o prazo do 1532 do Código Civil, que é aquele prazo de eficácia da habilitação, é um prazo decadencial ou não. Neste caso, o professor Simão falou, pode não ser mais precisamente um prazo decadencial, mas deve sim ser tratado como um prazo decadencial, especialmente nas circunstâncias do que estamos tratando agora, que seria a interpretação mais benéfica para os noivos, sem haver um prejuízo para a segurança jurídica, uma vez que a habilitação tem validade, ou melhor, tem eficácia mais longa em outros ordenamentos com tradição civilista como a nossa. Em relação ao prazo do 1516, parágrafo 1º, que é o prazo para se registrar um casamento religioso para efeitos civis, tendo uma habilitação prévia ao casamento, o entendimento do professor Simão, muito bem explicado ali, é de que sim, seria um prazo decadencial. E mesmo para os autores que entendem que não é um prazo decadencial, nesse caso também o mais prudente seria tratá-lo da mesma maneira que o prazo decadencial. Então, resumo da ópera aqui, para efeitos de eficácia da habilitação já feita ou que venha a ser feita a partir de agora, não devemos contar o prazo a partir de 12 de junho até o dia 30 de outubro. Para efeitos de registro do casamento religioso para efeitos civis, precedido de habilitação, não devemos contar o prazo ou não devemos iniciar a contagem do prazo também, se ele vier a acontecer agora, entre o dia 12 de junho e o dia 30 de outubro de 2020. Prazo é retomado dia 31 de outubro de 2020, porque é um prazo civil e não um prazo processual. Então, aí... Só lembrando, desculpa, Mário, te interromper, lembrando, pessoal, que o fato do prazo decadencial estar suspenso não significa que as pessoas não têm direito de se casar durante esse período. É possível realizar o casamento, o prazo contra elas é que não está correndo, tá bom? Maravilha. Então, a pessoa, se quiser se casar, falar, não, eu quero casar na semana que vem, já fez a habilitação, pode casar. Mas se ela falar, não quero me expor, sou uma pessoa com mais de 60 anos de idade, quero esperar passar essa pandemia, então vamos ver se eu caso em dezembro. Pode esperar. Aí, dezembro tem que fazer a conta para ver se... Vamos ver se eu caso, então, no Halloween, dia 31 de outubro.
Dia 31 de outubro, boa data para casar. Maravilha. Então, ó, estão aí as duas previsões legais do 1532 e do 1516, parágrafo 1º do Código Civil. Então, esses aí, os prazos ficam suspensos ou impedidos de correr durante esse período do RJET, 12 de junho até 30 de outubro, então do Dia dos Namorados ao Halloween. Essa é a nossa lógica aqui, para ficar bem fácil de lembrar. E fazendo aqui apenas um resultado de uma conversa que nós tivemos, André, o Marcelo e eu, nós tivemos aí a seguinte conversa. Mesmo havendo doutrinadores que entendem que esses prazos não seriam propriamente decadenciais, numa técnica mais científica não se enquadrariam como prazos decadenciais, nós temos Serpa Lopes, Washington de Barros Monteiro, Silvio de Sá Venosa, Carlos Roberto Gonçalves, Milton Paulo de Carvalho Filho, Dimas Messias de Carvalho, professor Simão, que fez a live conosco, entendendo que esse prazo seria, sim, decadencial. Tem uma decisão da segunda vara de São Paulo entendendo que esses prazos seriam decadenciais. Uma apelação civil de Minas Gerais entendendo que esses prazos são decadenciais. Então, nós estamos diante de uma interpretação possível e, mais que possível, plausível. Dentro da nossa independência jurídica na atuação, nós temos que buscar interpretações do direito que sejam plausíveis, que sejam adequadas. Me parece que é uma interpretação adequada. E, mesmo para quem entende que não é prazo decadencial, é neste momento a interpretação mais benéfica aos nubentes, sem, de novo, repetindo, sem comprometer a segurança jurídica, uma vez que nós já tivemos um projeto de lei aprovado no Senado que ampliava o prazo de 90 para 180 dias nos dois casos, e que legislação como a de Portugal, França e Espanha prevê em 1 ano, e de Itália e Alemanha prevê em 6 meses para essa eficácia da habilitação até a data do casamento. Então, parece sim ser uma interpretação adequada. Então, se, agora me permitam aqui, André e Marcelo, se dependesse de uma recomendação minha a um amigo que está diante dessa situação em seu cartório, amplie o prazo. É a situação mais segura para você e mais benéfica aos usuários do cartório. O que vocês acham? Concordo. Acho realmente difícil, na circunstância atual, se posicionar de outra maneira. É claro, todo mundo tem independência jurídica, pode se preparar e criar lá a sua argumentação e se convencer em sentido contrário, mas sem dúvida, a melhor solução para as partes diante de uma situação de pandemia em que ninguém é responsável pela situação que vivemos, né? Então, é você onerar, lembrar sempre disso, que o resultado será onerar a parte, eventualmente, a uma nova habilitação. Quando você tem uma possibilidade jurídica absolutamente defensável, eu até diria mais do que o Mário, a maioria dos autores ou fala que é decadencial, ou não fala nada, né? Não diz o contrário. Então, eu acho que é a posição também, eu como colega, que eu recomendo e que eu vou adotar no meu cartório. Eu estou total de acordo. A gente teve que estudar para tomar essa decisão no cartório, né? A gente é profissional do direito, tem que descobrir como contar prazo, como exercer a nossa atividade e nos colocamos a estudar e em conjunto com o Mário e com o André, e o resultado desse estudo é que está aparecendo aqui, né, nesses nosso bate-papo, né? Tivemos aí a oportunidade de contar com o apoio do Simão, que é um civilista bem conceituado e que fala com muita propriedade, né? Esse é o tema, inclusive, dos trabalhos acadêmicos dele. Então, assim, estou bem tranquilo de que essa é a melhor conduta a adotar no cartório hoje. Eu tenho orientado as partes aqui no cartório e falo assim, olha, a interpretação que se dá hoje é essa. Como foi assim ao longo da pandemia, né? Que esses prazos, as pessoas vinham perguntar, mas até quando eu posso casar? Eu falei assim, hoje, a situação que nós temos, você pode casar até o dia tal. E isso foi mudando, né? Mudou mais uma vez agora, porque o RJET prorrogou os prazos mais uma vez. E podemos ser surpreendidos, de repente, por um posicionamento diferente da corregedoria, embora o que eu sinto que eu vejo hoje caminha para um lado, mas poderemos, de repente, levar uma bola nas costas, né? Jogar uma metáfora futebolística.
Pode acontecer. E aí a gente muda a conduta e se ajusta ao que vier a ser determinado pela Corregedoria Geral. E aí eu já gostaria de fazer uma pergunta. Então, seria recomendável já agendar o casamento lá para frente? Ou melhor aguardar uma maior proximidade com a Eu acho que data essa desejada? decisão é a decisão dos noivos. Embora o juiz de casamentos também tenha a agenda de casamentos ali para controlar isso, né? Ele pode fazer, não, tá, para aquela data ainda não estou agendando, né? Uma liberdade que o juiz de casamentos tem. Eu acho que esse direito é um direito dos nubentes. Né? E acrescento, desculpa, Marcelo, você concluiu? Concluir, pode falar, André. Eu acrescento também, a gente vai ver mais para frente o provimento 16 do TJ, e ali tem uma determinação para que a gente informe de uma maneira oficial, né, por e-mail ou por telefone, mas que a gente informe os noivos dos prazos. Então, eu entendo que sim, a gente tem que, a partir de agora, fazer as contagens, a gente vai depois fazer umas simulações, mas a gente tem que informar. E se alguma coisa mudar, aí a gente informa de novo, né? Eu também tenho feito como o Marcelo, eu ligo e falo, por enquanto o teu prazo é tal. Se mudar alguma coisa, a gente liga de novo. E as pessoas entendem, porque elas entendem que é uma situação excepcional. E aproveitando uma coisa, André, você mencionou aí o provimento 16. O provimento 16 da Corregedoria de São Paulo, que é datado de 12 de junho, mesma data da publicação do RJET, trata da habilitação do casamento, da eficácia da habilitação, não fala exatamente com esse termo, mas fala do prazo da habilitação do casamento como um prazo que está em pleno curso, podendo no máximo ser contado em dobro para os cartórios que têm a sua redução de horário, seja por plantão, seja por atendimento reduzido. Como lidar com essa situação? A RJET suspendeu até dia 30 e a Corregedoria, com um ato do mesmo dia, embora tenha sido publicado na segunda, dia 15, não suspendeu, né? O que nós estamos entendendo aqui, e que parece mais razoável entender, é que a Corregedoria, embora, claro, conhecesse o projeto de lei, não tinha a informação de que aquele projeto ia ser publicado no dia 12. Então, nós entendemos que o provimento 16, ele foi concebido antes da publicação da lei federal. E aí, lei federal está acima de provimento, né? A menos, como o Marcelo diga, que a Corregedoria venha dizer, não, gente, nós sabíamos da lei, mas achamos que não é o caso de aplicar. Particularmente, eu acho muito difícil, até porque a gente já tem essa decisão aqui da segunda vara de registros públicos, né? Afirmando a natureza do prazo decadencial. A menos que então, a Corregedoria venha em sentido contrário, eu entendo que a Corregedoria não tinha conhecimento da publicação da lei federal. E aí a gente segue a lei federal e o provimento é compatível com a lei em quase todo o resto. Maravilha. Maravilha. Gostaria aqui de trazer, então, uma questão que nós já falamos na live, mas vamos deixar bem sedimentado. Marcelo, você que é um expert nisso aí, regime de bens. Nós temos uma situação temporal para a imposição do regime da separação obrigatória de bens. Explico. Artigo 1641, inciso 2 do Código Civil. Regime da separação é obrigatório às pessoas com mais de 70 anos. Então, tenho hoje aí no cartório de Jacareí uma pessoa habilitada ao casamento com 69 anos. O que devemos fazer? Então, a pessoa com 69 anos, ela pode, de repente, querer, ainda mais porque faz parte do grupo de risco, né, postergar o seu casamento para uma data mais longínqua. E, com isso, pode aniversariar, né, fazer 70 anos. E, então, chama a aplicação do artigo 1641 do Código Civil, que impõe o regime da separação obrigatória de bens para as pessoas maiores de 70 anos. Né? Algumas pessoas às vezes questionam, né? Mas esses 70 anos a gente verifica na data da habilitação ou na data da celebração, e nós temos o entendimento tranquilo de que essa data é a data da celebração. Se a pessoa na celebração já tiver 70 anos, ela obrigatoriamente tem que seguir o regime da separação de bens. Então, o que nos resta é alertar os nubentes que estão nessa situação de que eles podem até prorrogar o prazo, mas pode ter essa consequência no regime de bens. E é importante a gente lembrar que, assim, nós tivemos uma situação interessante lá em 1978,
não era nascido, hein? Lá em 1978, em que as pessoas casaram, se habilitaram com o regime da comunhão universal de bens sem pacto, que era a regra antes da lei do divórcio. E aí, em 78, se casaram já com a nova lei e, para ter a comunhão universal, precisariam de pacto. Isso foi objeto de análise judicial, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito jurisdicional, reconhecendo que o momento em que elas manifestaram a vontade, o que vigia era a regra da comunhão universal, então acabou prevalecendo aquela escolha feita na habilitação e não o momento do casamento. É possível que isso valha aqui? Sim, é possível. Mas cabe ao registrador fazer essa análise? Me parece que o registrador não tem essa atribuição, não tem essa competência legal para falar, não, vale o que vocês declararam na habilitação, porque a lei é categórica, é a idade no casamento, né? Então, acho que a melhor política realmente seja alertar, né? O que vocês acham? O Inclusive, registrador tem esse alcance? Pode falar, André. não, eu só ia dizer que, inclusive, é uma situação que acontece mesmo fora da pandemia, né? Uma dica boa para sempre, para todo o tempo, né? Você se atentar à pessoa que pode mudar aí portanto, que venha a incidir o regime obrigatório, o que eu acho que é possível. Se a pessoa disser, não, eu quero casar depois, mas eu quero o regime de comunhão parcial, a gente poderia abrir para o MP, porque pode aí ser um caso de uma causa de suspensão do casamento e o MP sozinho, oficial, não poderia, eu penso, dispensar a aplicação da lei lá do regime. Marcelo. Agora, o Mário comentou que eu sou expert nesse assunto, é porque ele deve estar lembrando, né, de quando o Código Civil mudou, porque a idade era 60 anos e uma lei alterou, né, Mário, para 70 anos. Né? E justamente no dia da publicação da lei, meu cartório celebrou o casamento de uma pessoa. A gente impôs obrigatoriamente o regime da separação de bens, mas com a nova lei ele já não estava mais obrigado, porque era uma pessoa de 65 anos, não me recordo a idade, mas não estaria obrigado a casar pelo regime da separação obrigatória. E aí tivemos que chamar os nubentes novamente para que eles pudessem manifestar a vontade de escolher o regime de bens, que na data da celebração do casamento, a lei, todas as leis vêm com entre em vigor na data da sua publicação. Eu fiquei muito incomodado com essa frase. Eu pensei, puxa, mas na data da publicação é que eu fiquei sabendo, tinha um casamento ali, né? Que situação que nós registradores vivemos, né? No balcão é o direito bem vivo ali, bem concreto, né? Está acontecendo a todo momento. E é o que é legal também da nossa atividade, né? E temos que se socorrer dos instrumentos jurídicos que estão à nossa disposição com as limitações que temos como registrador, né? Então, hoje não temos como dar uma solução para essa pessoa que, na situação da pandemia, quer prorrogar a data, mas vai ter esse problema do regime de bens. É uma solução para o judiciário, a jurisprudência, eles vão construir e nós vamos aplicar quando isso estiver viabilizado. E apenas para ilustrar uma questão do cuidado que se deve ter com o prazo para agendar a data do casamento, agora com essas contagens, e também com essa questão do regime de bens. Não vou fazer aqui propaganda de decisão negativa, né? Mas há sim decisão de condenação de cartório que agendou o casamento de uma pessoa para um momento em que não era mais eficaz a sua habilitação e os noivos acabaram não podendo realizar o casamento naquele dia, porque ele seria viciado, né? E foi condenado o cartório por uma desatenção, erro na contagem de prazo, etc. Vejam, é relevante, é sério, então tem que ter toda a cautela possível. Inclusive, isso pode servir até de um estímulo para fazer uma interpretação mais benéfica às partes, né? Mas, enfim. Imagino que você comenta, Mário, houve um erro na contagem do prazo, né? Erro na contagem do prazo, exatamente. Nós estamos aqui juntando um estudo jurídico, né, que é, como já dissemos, adequado e plausível. E ainda que venha se interpretado de uma forma diferente, acredito que não é um erro grosseiro, mas interpretado não. Isso
não desencadearia a nossa responsabilidade civil, né? Não, de maneira nenhuma, mas desencadearia se contassem o prazo equivocadamente. Então, imaginemos o seguinte, alguém se habilitou em fevereiro, habilitação realizada em fevereiro. O prazo foi contado até ali 20 de março, foi isso? 22 de março. Até 22 de março, aí o cartório reduziu o seu atendimento, é isso? Então, manda um exemplo para a gente aí, Andréia, dessa pessoa de fevereiro, vai? Vamos lá. É que aí a gente tem que pensar, olha, sempre que você for olhar no seu cartório os prazos, você tem que olhar provimento 8, provimento 16 e a lei federal, tá? Então, a gente tem o provimento 8. O provimento 8 suspendeu os prazos para os cartórios que entraram em regime de plantão ou suspensão, né, do atendimento ou algum tipo de plantão. Então, a gente entende que qualquer redução de horário no seu, que fosse o seu horário normal, a reduzir em 1 hora por dia o atendimento, isso já caracteriza o que o provimento 8 entende como suspensão e já, então, permite a suspensão da contagem dos prazos, né? Todo mundo de acordo aqui. Então, nesse caso, a pessoa deu entrada em fevereiro, né, Márcio? Isso. Márcio. Gente, de onde eu Márcio? Mário. Deu entrada em fevereiro, vamos dizer. Ela estava com... são 15 dias, no 16º está habilitada. Em março, ela tinha... Dos 90 dias, tinha corrido 20, tá bom? Ou 30. Então, vamos facilitar. Tinha 30 dias. Ela tem mais 60 dias para casar. Dia 22 de março, saiu o provimento 8 e o cartório reduziu o tempo de atendimento dele. Esses 60 dias, você para de contar. Se você continuou com seu horário reduzido até o dia 12 de junho, no dia 12 de junho entrou a lei federal, que suspendeu os prazos decadenciais. Então, você vai continuar com esses 60 dias suspensos até o dia 30 de outubro. E aí, você vai no dia 31 de outubro começar a contar 60 dias de novo. Dados esses 60 dias, dentro desses 60 dias, a pessoa pode se casar. Se por um acaso você não reduziu o seu horário, ou se você voltou ao seu horário normal antes do dia 12 de junho, daí você vai ter que fazer a continha. Muita gente, por exemplo, aqui voltou no dia 1º de junho, né, a trabalhar em horário normal. Então, você vai ter que contar que do dia 1º ao dia 11, foram 10 ou 11 dias de... Ai, gente, eu sou ruim de conta, tá? Mas você vai contar, sei lá, 10 dias. Então, se eles tinham 60, agora eles têm 50. Entrou a lei federal e, então, no dia 31 de outubro, você tem 50 dias de prazo remanescente. É essa a continha que cada cartório vai ter que fazer para descobrir e aplicar corretamente a regra. É isso mesmo. Maravilha. Pessoal, faço uma proposta aqui. Vamos encerrar esse vídeo para ficar só dessa matéria. Já deixa a questão da decadência bem firmada e bem fixada para o pessoal. E fazemos um outro vídeo para falar dos procedimentos. Aí falaremos dos editais, nascimento e óbito. Pode ser? Combinado. Maravilha. Um abraço a todos, então. Muito obrigado. Obrigado. Bons estudos, bons registros. Abraço.